A incidência de greening, a principal doença dos pomares citrícolas do mundo, ela ficou estável no Brasil, mas o índice dela nas lavouras ainda é muito elevado. De acordo com o Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, cerca de 32 milhões de pés de laranja no principal cinturão citrícola do Brasil, que se localiza entre São Paulo e Minas Gerais, está afetado com esta doença. Isso representa 16,7% de toda essa região considerada o cinturão citrícola do país. Os municípios que têm a maior incidência estão localizados no estado de São Paulo. Veja comigo agora na tela o quanto por cento dos pomares de cada um deles tem essa doença localizada. O primeiro deles é Limeira, tem 39,4% dos pomares afetados. Brotas aparece em segundo lugar, com 36,8%, e Porto Ferreira, com 25,4%. Olha, o greening é uma doença muito prejudicial às lavouras citrícolas. Ela reduz a produtividade dos pomares e causa prejuízo aos produtores, pois provoca a queda prematura dos frutos, que quando se desenvolvem são pequenos, irregulares e de sabor amargo e ácido. Como a doença não tem cura, a erradicação da árvore é a única forma de impedir que ela funcione como fonte de contaminação de plantas saudáveis dentro do pomar. Para se ter ideia do poder de devastação do greening, a Flórida, nos Estados Unidos, que é o segundo maior produtor de laranja do mundo, atrás apenas do Brasil, viu sua produção despencar em 100 milhões de caixas nos últimos 10 anos. Estima-se que cerca de 90% das suas plantas estejam doentes. Para buscar combater a doença aqui no Brasil, o Fundecitrus lançou uma campanha chamada Unidos contra o Greening. Tem como objetivo engajar o setor citrícola do país e também a população para ajudar o combate a essa doença e cuidar da nossa produção aqui no país. Para saber mais sobre essa campanha e sobre como você de casa pode ajudar, acesse o site www.unidoscontraogreening.com.br. E a última safra brasileira de citros foi ajudada pela situação do clima, que fez com que os resultados fossem bem melhores. A Nadiara Pereira agora participa conosco e vai falar se o clima para a nova safra vai continuar contribuindo para a produtividade e, consequentemente, para o resultado final de produção. Na última safra de citros sobre o centro-sul do Brasil, tivemos clima favorável, com chuvas regulares e sem ondas de calor tão intensas. Isso trouxe uma boa produtividade, principalmente no sul e no sudeste do Brasil. Só que neste ano a situação mudou um pouco. A chuva deve ficar acima da média sobre a região sul. Isso pode trazer alguns problemas, principalmente com doenças durante essa próxima estação, especialmente a primavera. E sobre o sudeste, a chuva vai demorar muito para se firmar. Teremos chuvas fortes alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Isso também pode atrapalhar um pouco a produtividade, especialmente da laranja em São Paulo e no Triângulo Mineiro. Ao longo desses próximos dias, a expectativa é de continuidade do tempo mais seco em partes do sudeste. Isso deve manter a umidade no solo em declínio, principalmente aqui entre São Paulo e áreas produtoras do sul e Triângulo Mineiro. E no sul do Brasil, por enquanto, a umidade no solo está mais elevada e vem mais chuva nesta semana. Uma frente fria já está chegando ao Rio Grande do Sul, já está provocando chuva forte em partes do estado e pelo menos até amanhã tem risco de chuva forte. Essa chuva se espalha até o oeste do estado do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Só que os maiores volumes de água devem atingir principalmente as áreas de fronteira com o Uruguai e também com o norte da Argentina. No próximo período, a chuva vai se espalhar mais pelo centro-sul do Brasil e deve atingir grande parte das áreas produtoras de citros, principalmente do sul de São Paulo e também algumas áreas do sul de Minas Gerais. O volume de água deve ultrapassar 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Chove também em boa parte de Mato Grosso do Sul, até com volume acima do normal para a época do ano, e a chuva atinge até o sudoeste mato-grossense. No terceiro período, que vai do dia 19 até o dia 24 do mês de agosto, a chuva se espalha aqui por São Paulo e toda a faixa leste do sudeste. É uma chuva de baixo acumulado, mas que deve atingir algumas áreas produtoras, principalmente do interior paulista. No sul do Brasil, a chuva continua mais frequente e com volumes um pouco mais expressivos, garantindo boas condições de umidade no solo.